Shalom a todos, meus irmãos, muito bem-vindo ao nosso canal Fagulhas da Alma. Antes de iniciar a minha fala, eu quero ler um versículo no livro de Mateus, capítulo de número 5, e o versículo de número 48, onde se encontra a filosofia do Mestre Jesus de Nazaré, ou Yeshua HaMashiach, ou Yessa em hebraico, o nome do Mashiach. Mashiach em hebraico quer dizer ungido, aquele a quem Deus ungiu e enviou ao mundo. O primogênito dos céus, o Filho de Deus, para que salvasse o mundo, né? Deus tinha dado a sua Torá a Moisés, a lei, a Moisés Rabino, e posteriormente ele disse que iria enviar o Salvador, que era a graça. Não que a graça não existia, mas era uma graça pela lei. E Cristo, ele veio cumprindo a lei. Mas antes de eu ler o versículo, eu quero recitar aqui um Provérbios que diz assim: os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então o versículo de Mateus capítulo 5 e o versículo 48 diz assim: sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Compreender a Escritura Sagrada, os verdadeiros ensinamentos do Mashiach, que é chamado de Gnosis. Compreender, entender a Deus é algo fácil e também algo muito complexo. Mas Deus é o olho que tudo vê e o ouvido que tudo escuta. Jesus disse aos seus discípulos: quando disserem o Cristo está no deserto, está na cidade, aqui e acolá, não ireis, porque não sou eu, Cristo está dentro de cada um de vós. E quando ele disse assim: quando disserem o reino dos céus está no deserto, na cidade e acolá, não ireis, porque o reino dos céus está dentro de cada um de vós e à sua volta. Deus, ele é Espírito. E Isaías disse que o seu Espírito enche os céus e a terra. Ele é Deus de perto e Deus de longe. Mas como é que nós podemos compreender Deus? Primeiramente, Deus está dentro de cada um de nós, dentro da nossa essência. Existe a essência divina. O nosso Espírito, o nosso Ruach, é a essência de Deus. O mandamento diz assim: amar a Deus acima de tudo, depois o próximo como a si mesmo. Deus está dentro de mim e dentro de você. Amar a si, amar a Deus, é amar a si, e o próximo como eu amo a mim. É um círculo de amar a Deus, a mim e ao próximo. Você quer conhecer o Senhor do universo? Bendito seja Ele para sempre. Olhe a natureza em volta. Eu acabei de citar que os rios não bebem da sua própria água. As árvores não comem do seu próprio fruto. Isso é uma regra da natureza. Observe a posição que o homem está na terra de desfrutar de algo que Deus criou. Veja o sol como ele brilha, não brilha para si. Nem as plantas produzem para si. Tudo em volta está para servir o homem. E o homem, que dentro do homem está a essência divina de Deus, a presença de Deus. Por que é que o mundo está essa bagaceira? Por quê? Muito mais pessoas estão surgindo, pessoas com coração frio. Não tem mais a consciência do Pai, dos Espíritos, Senhor. Você é Espírito dentro da matéria, mas você vai chegar o dia de sua chamada e você sair desse corpo que você está e voltar para o plano espiritual. Então as pessoas não têm mais consciência do que está acontecendo no mundo, do escurecimento
do mundo. Por causa do quê? Estão se esquecendo do Criador. Estão amando o mundo. Porque tudo isso que está acontecendo é porque a humanidade tem o poder de guiar as circunstâncias, de guiar os acontecimentos. Porque o universo prospera. Deus criou tudo e colocou o homem aqui na terra e confiou a terra para o homem. Mas o que é que a humanidade está fazendo com o planeta? Quer saber quando vai chegar o fim do mundo? É quando você não conseguir mais respirar, que o ar estiver tão poluído que você não vai conseguir mais respirar. É quando a terra, que tem um espírito de vida, Gaia, Tiamat, ela morrer e a terra ficar infértil, seca, sem vida, de não produzir mais nenhuma planta, nada, não produzir alimento, a terra ficar estéril. É quando os lençóis freáticos estiver poluído, envenenados, quando os animais morrer, as aves, os peixes. Então virá o fim, com todas essas guerras, poluição, toda essa destruição que o homem está causando. É assim que vai vir o fim do mundo. Foi deixado por João pequeno, lá no Apocalipse, que é um livro que não é literal, é um livro cabalístico. É um livro cabalístico que contém uma numerologia, datas específicas, eras, tempos exatos do que vai acontecer. Estamos no ano de 5.745. A contagem regressiva para o fim do mundo, falta pouco. Hoje, dia 3 de outubro, que é chamado Rosh Hashanah pelos hebreus, é o Ano Novo Judaico. Dia 3 de outubro, que foi ontem. Mas enfim, todo ano, que é o calendário lunar, que é o verdadeiro calendário com 28 dias, cada mês, 3 meses com 28 dias, que é o calendário lunar, que é o calendário correto pelo povo de Deus, o povo hebreu, os judeus, que louvado seja o povo judeu, consta lá no calendário. Então você observa que todo esse ano novo é o ano que o Senhor, o Criador do universo, Adonai, ele desce para julgar as nações. Mas enfim, nós estamos aqui um para servir os outros. Se nós não se amar, não dar a mão, então virá o fim. A escolha é sua.